meus amores, meus alunos do sexto ano. Então vamos para a aula de história de hoje. Então o assunto de hoje chama-se Mesopotâmia. Eu passei para que vocês, a semana passada, fizessem uma leitura, né, sobre todo o capítulo da Mesopotâmia. A gente já viu o Egito, então vamos agora para a Mesopotâmia, que também faz parte da teoria da... Aliás, a teoria não, da geografia do crescente fértil, né? Então, as civilizações que prosperaram muito a partir dos rios, elas fazem parte desse crescente fértil. E também a gente chama de civilizações hidráulicas, que dependiam muito do rio das águas do rio para a sua sobrevivência, para a manutenção do seu próprio império, do seu próprio reino. Tá? Então a Mesopotâmia, ela é uma civilização hidráulica, por quê? Porque ela depende da água do rio. E hidráulica vem de rios, tá? Hidro, água. Tudo que tiver hidro é água. Eu sempre falo nas minhas aulas, hidrofobia é medo de água, hidrografia é o conjunto de água, de rios, oceanos. E hidráulica é a sustentabilidade, tirar o seu sustento a partir das águas dos rios, tá? No caso da Mesopotâmia, a gente tem os dois rios principais, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia, ela significa terra entre rios, civilização entre rios, porque ela fica no meio e a cada lado, dos dois lados, a gente tem de um lado o rio Tigre e do outro lado o rio Eufrates. Por isso que o Mesopotâmia significa terra entre rios. Então ela depende desses dois rios, do rio Tigre e Eufrates, tá? O território da Mesopotâmia é onde é hoje o atual Iraque. Era lá que ficava esse grande império mesopotâmico que durou muitos anos, tá? As suas cidades-estados, as principais cidades, existiram várias, mas as principais, as maiores, né? Que era como se, por exemplo, no Brasil, se a gente for nomear grandes cidades, em Pernambuco, uma grande cidade de Pernambuco, Recife, a capital, Olinda, então são grandes cidades. Então no Império Mesopotâmico a gente tem várias cidades, mas as principais cidades são essas aqui que eu coloquei para vocês: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. São nomes estranhos pra gente, né? Mas tem a ver com eles, com a língua deles, enfim, com a forma de escrever, com o idioma, né? A linguagem. Aí aqui eu coloquei alguns povos que foram os principais povos mesopotâmicos que dominaram a Mesopotâmia durante muito tempo, muitos anos, muitos séculos, né? E escolhi algumas características de cada um desses povos, tá? O primeiro aqui são os sumérios. Foram os primeiros povos mesopotâmicos, dominaram a Mesopotâmia durante 20 séculos. Durante 20 séculos, ou seja, 2000 anos, a Mesopotâmia foi governada pelos sumérios. Qual é o legado mais importante dos sumérios para a gente, no dia de hoje? Foi a criação da sua escrita, a escrita cuneiforme, que nada mais era do que tabuinhas de argila. Não existia papel, né, ainda, nem caneta, nem lápis, como a gente está utilizando, nem pilotos. Então, eram tabuinhas de argila, com alguns palitinhos, os tabuinhos em forma de cunha, tá? Com os palitinhos, por isso o nome cuneiforme. E esses palitinhos finos é que faziam com que se escrevesse isso. Então, se escrevesse nessas tabuinhas. Então, muita coisa do que a gente sabe hoje da Mesopotâmia, a gente deve aos sumérios, né? Durante 2000 anos dominaram a Mesopotâmia e trouxeram esse legado, que é a criação da escrita cuneiforme. Tá? Toda vez que vocês escutarem cuneiforme, vai lembrar da Mesopotâmia, que vai lembrar dos sumérios, que consequentemente vai lembrar da Mesopotâmia. Então vejam só, o segundo povo que eu escolhi foram os Amoritas, tá? Então os Amoritas, eles são os antigos babilônicos, né? Você já deve ter ouvido falar nas histórias bíblicas da cidade da Babilônia. Então os Amoritas são os antigos babilônicos, fundaram a Babilônia lá na Mesopotâmia. E tem um rei muito importante, muito característico dos Amoritas, que foi Hammurabi, né? O Hammurabi, que a gente chama Hammurabi, a gente chama Hammurabi, que ele criou o Código de Hammurabi, que nada mais do que a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. É um conjunto de leis bem rigorosas que são usadas até como base para as leis de hoje. Então é importante a gente saber disso, porque
Por que é importante a gente estudar a história? Porque tem muita coisa que aconteceu lá que a gente não sabe o porquê que hoje está aqui. Então a gente bebe de alguma fonte de outro lugar. E Hammurabi criou esse conjunto de leis, a lei do talião, que é o Código de Hammurabi. Diz que a base é olho por olho, dente por dente. Então se você fizer algo errado, você vai pagar na mesma moeda. Hoje existe julgamento, existem leis diferentes, formas de julgar, pensar o motivo do crime, enfim. Mas antes não, então era muito cruel, então era olho por olho, dente por dente. Né? Se roubou algo de alguém, ele vai lá e tora sua mão para você lembrar que não pode mais roubar. Então esse era o Código de Hammurabi, que é muito famoso, fundado pelo povo amorita, principalmente pelo rei Hammurabi, tá? O outro são os assírios, né? Que é conhecidíssimos como povos cruéis, muito cruéis. Tá? Os assírios na Mesopotâmia dominaram muito a Mesopotâmia, e o símbolo dele, como é que eu posso dizer? O que faz lembrar os assírios é a crueldade com a qual ele tratava os seus inimigos. Como quando eles iam para a guerra e queriam dominar vários povos e conquistar, a crueldade era gigante, tá? Para isso. E fundaram um grande império também. E o último que eu escolhi para vocês, são também muito famosos, são os caldeus, que são os novos babilônicos, que deixaram como herança um grande desenvolvimento comercial, um grande desenvolvimento nas artes, nas construções de palácios, de templos. Uma herança muito grande são os jardins suspensos da Babilônia, né? Já que eles são os novos babilônicos, os jardins suspensos da Babilônia, que faz parte, né, das 7 maravilhas do mundo antigo. Nem existe mais, né? Não se tem fotografia, não se tem prova viva, né, de que ele existiu. Mas os caldeus deixaram isso como herança. Aí aqui na religião, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. E possuíam uma religião cósmica, que era baseada nos astros. Eles são os grandes criadores da ideia dos signos, né? Que a gente conhece. Era uma religião cósmica porque era baseada no horóscopo, na astrologia, no formato das estrelas. O formato das estrelas indicava os signos. O surgimento do signo a gente tem lá da Mesopotâmia, na religião mesopotâmica. Então vejam como é importante a gente estudar a história. Então por que existe esse signo? Quem foi que criou isso, essa ideia? Então ele acreditava que esses desenhos influenciavam na vida de cada pessoa. Então por isso que esses desenhos formavam determinados signos de acordo com o mês. Então, no mês de agosto a gente via lá o desenho das estrelas formando um leão, ou a questão do virgem também, enfim. Então a gente tem essa herança mesopotâmica nessa religião cósmica, né, Zoroastra, dos astros. E outra coisa muito importante na religião eram os zigurates. Eram grandes templos que são um pouco parecidos com as pirâmides egípcias, né? E os sacerdotes é que dominavam aquilo, era a comunicação direta com os deuses. Essas grandes obras, os zigurates, principalmente aqui, feitas pelos caldeus. Como eu falei que eles foram grandes construtores. E para encerrar, a economia e a sociedade é a base da economia. Então até eu escrevi aqui errado. A base da economia é a agricultura e o comércio. E a gente tinha algumas classes. As classes privilegiadas são os sacerdotes, né, que eram os representantes de Deus na terra, enfim, que tinha essa comunicação com os deuses. Os aristocratas, que era a parte mais rica, a parte política, e os comerciantes que movimentavam a economia. E as classes privilegiadas, que eu não coloquei aqui, 10 privilegiadas, as menos favorecidas, os camponeses e os escravos, né? Servos e escravos eram quem mais sofriam. Então vejam só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, foi maravilhosa, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijão!